capítulo de número 4, versículos de número 1 ao número 7. Peço à igreja que se coloque de pé em obediência à palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, ou também conhecida como Siquém, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Diácono Francisco, para o Senhor. Amém, amada igreja, pode ser sentada. Gostaria que os amados prestassem atenção no versículo de número 4, que diz: e era necessário passar por Samaria. Havia algo importante para ser feito em Samaria. Era inevitável, não dava para dispensar, não tinha como prorrogar para outra data, não tinha como desviar daquela cidade. João relata que era necessário. Jesus poderia ter mandado os seus discípulos. O texto afirma que quando uma multidão se reunia, a palavra era anunciada, e quantos aceitavam ao Senhor como Salvador, muitos desciam as águas, mas quem batizava não era Jesus, eram os discípulos que faziam aquele trabalho. Mas esse trabalho, ele era primordial para a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha uma necessidade especial, havia algo no seu coração de especial para com aquela cidade. Sicar, uma das cidades de Samaria, e nós sabemos que os samaritanos, eles não tinham relacionamento com os judeus, eles não tinham conversa, não tinham diálogo. E a gente sabe que quando há um ajuntamento de pessoas, nós entendemos de que existe problema. Pastor, mas não é bem assim. Eu falei, é. Quando nós temos aí um criador de cavalos e ele tem lá alguns garanhões de muitas éguas, ele pode até ter uma certa dificuldade, alguns problemas por conta do relacionamento dos machos para com as fêmeas, mas ele facilmente supera isso separando, fazendo uma cocheira separada, em pastos separados, em piquetes separados. Ele separa e não tem problema. Coloca os machos de um lado, cada um separado do outro, as éguas do outro, e ele resolve o problema. Mas quando se trata de homens, de mulheres, de adultos e de crianças, três são os grupos de problemas que muitas vezes têm acometido a nossa vida. A vida da cidade de Indaiatuba, a vida da cidade de Elias-Palma, a vida da cidade de Itu, de Campinas, de Sorocaba, a vida da cidade de Samaria e também de Sicar. Um dos problemas é a moral. O outro problema é o problema social. E o principal problema é o espiritual. Esses três grupos, ele faz com que o ser humano caia em degradação de tal forma que ele, separado de Cristo,
pecado. Esses três grupos envolvem situações, e essas situações promovem um afastamento do homem para com o seu Criador, Jesus Cristo. E havia uma mulher que Jesus Cristo sabia que ela iria se dirigir àquele lugar. E o que é que ele fez? Ele pede para que os seus discípulos vá até a cidade para comprar alimento, e ele fica sentado à beira da fonte, à beira do poço, esperando a chegada desta mulher, a mulher samaritana. Mulher esta que tinha uma situação de problema. O homem com que ela estava casada não era marido dela. E com certeza a população em volta, quem sabe humilhava, quem sabe falava mal, quem sabe tecia comentários para com a vida dela. E as pessoas que faziam isso, na verdade, faziam por conta de algum motivo. Mas a palavra nos ensina de que nós não devemos focar da vida dos outros. E aquele que comenta ali pode ser intitulado como fofoqueiro, ou mentiroso, caluniador. E havia problema, havia uma vida a ser alcançada, que sabia Jesus Cristo que se alcançasse essa, outras vidas poderiam ser alcançadas, e o começo da resolução do problema daquela cidade já estaria estabelecido. Qual é o papel fundamental da igreja na face da terra hoje? É lógico que o principal papel é promover a salvação do homem, da mulher, da criança, do idoso, da idosa, do órfão, da viúva, da prostituta, do homossexual, do assassino, do corrupto, daquele que tem problema, daquele que está desempregado, daquele que está enfermo. Isso tem acometido não somente Sicá, não acometia somente Sicá, acomete Indaiatuba, acomete São Paulo, acomete Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, Acre e todos os demais espaços da face da terra, porque em cada um desses lugares há homens e mulheres vivendo. Mas aprove ao Senhor criar uma instituição com o objetivo de trazer a cura para esta cidade. E esta instituição chama-se igreja. A igreja hoje, ela tem um papel fundamental no meio da sociedade. A sociedade, na grande maioria das vezes, dá costas à igreja. Não a sociedade, aquela intitulada instituição política ou jurídica, ou qualquer que seja, social, mas a instituição de homens, o ajuntamento de homens e de mulheres. Por que é que nós subimos a igreja hoje? Porque nós temos problemas, porque nós temos dificuldades. Mas como nós não vemos por causa de Jesus Cristo? Viemos. Glória a Deus, e quem nos chamou foi Cristo Jesus, através da vida do Espírito Santo de Deus, aquele que é o Consolador, que veio por conta da ida de Jesus Cristo, que está sentado à destra do Pai. Desceu o Espírito Consolador, ele intercede por mim e por vós, fala aos nossos corações, é ele quem nos convence do pecado e do juízo, é ele quem nos traz à igreja. E por conta desta voz, por conta da voz do Espírito Santo de Deus, eu e você, nós somos tratados, nós somos curados, nós somos alimentados por uma palavra bendita, nós somos saciados por uma água, e nós não temos mais esse tipo de sede. A mulher fala: mas quem é o Senhor? O Senhor não tem balde, o Senhor não tem corda, como é que vai alcançar o poço lá no fundo para tirar água? E ele diz: mas não é desta água que eu estou falando, é de uma outra água, e se você beber desta água, você não terá mais sede. E ela diz, ainda não entendendo: então tira a água desse poço e me dá. Não é uma água feita de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aquela água que, quem sabe, o diácono Mauri entrega na sua casa, entrega na igreja, aquela que você vai lá ao fundo, pega um copo e num dia de calor como o de hoje, você toma vários para poder saciar a sua sede. Ela ainda não havia entendido que água que era, porque ela não havia reconhecido na figura de Jesus Cristo o Salvador.
Os olhos dela com certeza ainda não havia dado de frente com o olhar de Jesus Cristo. Ela com certeza estava de cabeça baixa, porque era o costume naquela época. As mulheres não enfitavam os olhos, não encaravam os homens. E Jesus Cristo estava ali por conta da resolução de problemas. Era necessário, era primordial ele passar e começar por uma mulher. Poderia ter começado por outra pessoa, mas ele escolheu esta mulher. Ele escolheu esta mulher. Quando ele escolheu, quem sabe um dia eu e você, quem sabe nós andávamos perdidos aí, quem sabe na fila de um banco, na fila do mercado, quem sabe passeando pelo parque, quem sabe andando à deriva, e nós fomos impactados. Se passamos às vezes por conta no caminho da igreja e ouvimos um louvor, ouvimos alguém pregando, ouvimos alguém orando, ouvimos alguém profetizando, levantando a mão e abençoando. Esse Espírito que fala ao coração do pecador, que fala ao seu coração, fala ao meu coração, é Ele quem nos traz a este lugar, é Ele quem nos direciona para virmos a Jerusalém do Senhor. Aqui não é pura e simplesmente um lugar onde nós temos várias paredes, nós temos ar-condicionado, temos cadeiras, temos púlpito, temos microfone, temos água, mas é um lugar onde nós temos problemas, temos dificuldade, cada um com a sua dor, cada um com o seu problema, a sua situação de dor, de tristeza, de angústia. Quem sabe você mesmo está vindo querendo dizer: Senhor, eu tenho um problema, mas esse problema me traz angústia, me traz tristeza, esse problema me tira o sono, esse problema não deixa eu dormir, não deixa eu prosperar, não deixa eu seguir à frente, eu já estou desanimado, o que é que eu devo fazer? Jesus Cristo diz: beba dessa água, beba dessa água, venha diante do trono do nosso Deus e se derrame, abra o seu coração e deixe com que essa água vá entrando por dentro, vá fazendo uma limpeza de dentro do seu coração, de dentro da sua mente, dos seus pensamentos, das suas frustrações, dos seus medos, da sua angústia, das suas feridas. Permita que o Senhor hoje lave o teu coração, lave a tua vida, da mesma forma como que Ele tinha o objetivo de passar por aquele lugar e tratar da vida daquela mulher. Aquela mulher, ela disse: olha, espera um pouquinho, eu vou chamar mais pessoas. E várias pessoas foram impactadas. A vida daquela mulher e de outros com a qual ela anunciou foi mudada. É um novo começo, é um recomeço, quem sabe difícil, de começar a dar os primeiros passos, de renunciar a algumas coisas, de dar as costas para esse mundo, de falar não a alguns convites. Mas o Senhor nos convida a vir à casa do Senhor. Ele nos convida a vir diante da fonte ao qual nós podemos beber. Ele vem e serve uma mesa onde tem um pão, onde eu e você podemos comer e saciar a nossa fome. Ele derrama, se necessário for, o óleo. Ele derrama o azeite bendito do trono da glória, que desce pela minha e pela sua cabeça, desce pela barba, alcança a hora dos vestidos e sara as nossas feridas. Ele nos dá a esperança, Ele nos dá a certeza da vitória, Ele nos dá a certeza de que o amanhã será melhor, Ele nos garante de que nós seremos mais do que vencedores. Apesar de nós não sermos, quem sabe, mais ricos, apesar de, quem sabe, nós não sejamos mais ou melhor instruídos, quem sabe nós não venhamos conquistar tudo aquilo que nós queríamos, quem sabe ainda por conta de precaução da própria mão do Deus Todo-Poderoso, Ele não entregará algumas coisas, e não é por conta disso que você deva ficar frustrado, que você deva, quem sabe, se afastar, se desanimar por conta de alguns pedidos que não foram atendidos. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. Ele sabia o que era melhor para Sicar, Ele sabia o que era melhor para aquela mulher, Ele sabia que precisava ser mudado aquela situação de não diálogo entre Samaria e Jerusalém. A mulher fala: olha, mas aonde que nós devemos adorar? Nós devemos adorar o Senhor aqui, e você vem dizer que nós devemos adorar o Senhor em Jerusalém. Os judeus adoram o Senhor em Jerusalém.